Estamos no estúdio aqui da TV daqui, com a presença, que muito nos honra, da professora Juliana Venchiaruti Borba, que é a diretora e fundadora da Escola Super Cérebro em São Luís Gonzaga. Ela tem a companhia de sua colega Bruna Garcia Tobias, que é a segunda pessoa dentro da Super Cérebro aqui em São Luís Gonzaga. Agradecemos a Juliana e a Bruna pela presença aqui. A nossa entrevista tem o objetivo de levar a ideia da Super Cérebro para um número de pessoas que talvez não tenham ainda recebido essa notícia. E a função da imprensa é exatamente essa, de levar as boas ideias ao conjunto da população, a fim de que possam tirar proveito dessas vantagens que estão junto da gente e às vezes a gente nem percebe que elas estão acontecendo. Juliana, como e onde surgiu o supercérebro e com qual finalidade? Bom dia, Bom seu dia. Iso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O supercérebro começou, a metodologia supercérebro começou a ser aplicada em 2005, no Colégio Top Gun, hoje Rede Acesso, na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Paraná, pelo professor Ricardo Lamas. Ele era proprietário dessa escola na época e, em função dos resultados, observados a partir do momento em que começaram a trabalhar o método dentro da escola, com os alunos da escola, passaram a aprimorar essa metodologia, experimentar. E em 2017, esse formato, Soroban e Jogos, começou a ser trabalhado no modelo de franquia. Aqui em São Luís Gonzaga, o supercérebro chegou em 2020. Então, nós estamos há 5 anos trabalhando a metodologia supercérebro em São Luís Gonzaga. E o objetivo do método é estimular habilidades cognitivas e socioemocionais, com alunos de todas as idades. E as turmas são por idades ou não? Não necessariamente. Nós trabalhamos com alguns formatos diferenciados de aula. Alunos de 2 a 4 anos, cada uma das idades é trabalhada em uma turma em separado. A partir dos 5 anos de idade, aí nós podemos colocar alunos de diferentes idades dentro do mesmo horário. A Super Cérebro em São Luís Gonzaga já tem 5 anos, né? Isso, 5 anos. E nesse anos. período aí, vocês já receberam um crescimento natural de alunos? Sim, sim. Durante esse período também nós expandimos território. Hoje a nossa equipe atende, além de São Luís Gonzaga, as cidades de Santo Ângelo, Santa Maria e Santana do Livramento. Começamos com 1 aluno, E nosso primeiro aluno tinha 2 anos na época, e hoje atendemos quase 300 alunos. São 287 alunos, para ser mais exata. Meus parabéns, porque é uma conquista muito difícil essa, né? Porque a supercérebro é uma novidade, né? Até que as pessoas consigam assimilar isso, até conforme precisam para a sua vida, né? É uma conquista, né? Isso, é uma metodologia educacional inovadora e diferenciada, Então, aquilo que é diferente, precisa ser comunicado, para o público, porque, assim como o senhor bem disse, muitas vezes essa informação ela é desconhecida, por quem recebe. Então, esse, inclusive, é um trabalho bem importante, de informação que a gente leva para o nosso público. Certo. A Juliana, diante do crescimento do seu empreendimento Supercérebro, tem que visitar acompanhar. E por isso que ela tem a sua assessora principal, a Bruna Garcia Tobias, que está aqui, essa mocinha ali que está ali. Eu queria saber, Bruna, como é que está te sentindo ali? Como é que tu chegou lá na Supercérebro? Como é que a Juliana te descobriu? Bom dia a todos, muito obrigada, seu Iso, pelo convite, pela oportunidade. Então, agora há pouco nós falávamos das redes sociais e eu fui encontrada pela Juliana através do Instagram. Eu colocava muitas minhas ideias, as minhas atividades desenvolvidas com o meu filho, atualmente ele tem 6 anos, e desde pequeno, por conta da pandemia também, eu desenvolvia atividades com ele, pensando que ele estava fora do convívio escolar, do coletivo, vivenciando somente o contato familiar. Então,
a partir disso eu postava no Instagram as nossas vivências, as nossas atividades, tanto a nível escolar como também a nível coletivo, brincadeiras, estímulos, e nisso a Juliana me encontrou. E eu acredito que foi um elo bem interessante por conta das ideias compartilhadas, que era aquilo que o supercérebro já desenvolve por si só. Ele tem o intuito de estimular habilidades, essas habilidades que nós já possuímos, e desenvolver mais habilidades que ainda não fazem parte tanto do nosso desenvolvimento humano, como crianças e também adultos. Que a gente sabe que, como adultos e também pessoas idosas, né, nós vamos perdendo algumas habilidades com o tempo, e com isso os estímulos cognitivos, como também os estímulos sociais e emocionais, fazem parte desse processo. Então, também estou já, desde 2022, no Supercérebro, realizada, isso que eu acho bem importante compartilhar, porque nós somos professores, antes de qualquer coisa, e trabalhar com pessoas, trabalhar com crianças, estamos a todo dia num novo cenário. E esse novo requer inovação, requer criatividade, e isso nós conseguimos fazer muito bem. Certo. Eu, como disse, eu fui da primeira turma, né? Mas fui só uma vez lá. Mas a minha admiração permaneceu, né? Então, eu era presidente de uma instituição que tinha um fundo de dinheiro que não estava sendo aproveitado, e como presidente, eu consegui dos associados que doasse ao Lar Escola, mas com a metade desse dinheiro para o Supercérebro. E como é que foi? Esse recurso chegou a vocês ou não? Sim, esse é um projeto, inclusive, que nos orgulha muito, seu Iso. A rede Supercérebro executa algo similar a nível nacional, atendendo crianças dentro do Instituto Neymar Júnior. Né? Então, era um sonho antigo, inclusive, né, replicar esse projeto dentro da nossa realidade, dentro da nossa comunidade. E essa oportunidade, né, fez com que a gente conseguisse tirar aquele projeto, aquela ideia, aquele desejo do papel. Então, hoje nós atendemos os alunos internos no Lar Escola, né, através dessa oportunidade. Eu fico muito feliz em saber disso, porque essas conquistas precisam chegar a todas as classes sociais, né? Exatamente. Especialmente aquelas que mais precisam, né? E vocês estão fazendo isso. Eu acho que a cidade tem que ficar muito agradecida à atenção que vocês estão dando a esse projeto, né? Eu passo ali por frente da escola e vejo aquela criançada toda ali, né? E, às vezes os pais entregando ou recebendo as crianças. Né? É muito bom ver isso aí. Então, eu queria perguntar o seguinte: quantos alunos vocês têm no momento agora por faixa etária aqui em São Luís Gonzaga? No total, nós temos 287 alunos. Esses alunos possuem entre 2 anos de idade até 94. Nossa aluna mais idosa tem 94 anos. Toda a história humana passa por ali. Isso. Que beleza. Então, esse trabalho, você tem que ter um quadro de professores para atender? Exatamente, nós temos uma equipe que, inclusive, é uma equipe que também nos traz muito orgulho, né? Uma equipe bastante unida, e nós temos hoje, além da Bruna, né, na gerência das nossas unidades, não só da unidade São Luís Gonzaga, mas também Santo Ângelo, Santa Maria e Santana do Livramento, temos a Renata no setor administrativo, além de 5 professores. Aqui em São Luís Gonzaga? 4 atuando em São Luís Gonzaga e 1 em Santo Ângelo. Mas não é esse grupo em Santo Ângelo, não é só essa uma, vai mais gente. Isso. Na verdade, o território São Luís Gonzaga pega Santo Ângelo, né? Então, nós consideramos a equipe São Luís Gonzaga e Santo Ângelo uma só. Uma só. E em Santa Maria, nós temos 3 colaboradoras hoje, e em Santana do Livramento, 2. Nós centralizamos todo o administrativo, toda a gestão, né, administrativa e financeira em São Luís Gonzaga. E nas outras unidades nós temos equipes pedagógicas, equipes de professores. Que coisa boa que São Luís ganhou uma posição bem importante. Isso. Que a senhora trouxe aqui para São Luís. Coisa boa. A unidade de São Luís Gonzaga é referência na rede, né, Bruna? E é comum
né, seguidamente as ideias que surgem aqui, né, os projetos que nós executamos aqui, eles acabam chegando a outras unidades, né, no país todo. Então, eu fico muito feliz em levar o nome de São Luís Gonzaga para o Brasil inteiro. É verdade. E para preparar o professor para fazer essa educação dentro da escola, para atingir exatamente as pessoas que precisam dessa informação para recuperarem alguma coisa que estava faltando em suas vidas. Tem que ter uma preparação para isso? Sim, o professor que atua em sala, que executa o método Supercérebro em sala, ele precisa passar por um treinamento específico, né, um treinamento inicial, mas constantemente passando por atualizações, né? A nossa equipe de professores se reúne semanalmente para fazer os planejamentos, para estudar o Soroban, para jogar os jogos, né? Então, esses professores, eles passam por um treinamento inicial mais completo, né, mais robusto, e depois essa atualização ela segue acontecendo semanalmente. E isso ocorre, né, com todas as nossas equipes em todas as nossas unidades. Algo positivo que a pandemia nos trouxe, né, como a minha mãe diz, por pior que o cenário seja, sempre tem algo positivo, É verdade. né, essa possibilidade de a gente trabalhar no online hoje, né? Então nós conseguimos fazer esse atendimento, né, a nossa equipe semanalmente, no formato online e esporadicamente, né, quando possível, no presencial. Mas toda a equipe é atendida, principalmente pela Bruna, toda semana. É um trabalho realmente muito importante que se realiza adequadamente dentro de uma estrutura de conhecimento que já está estabelecida, né? Quer dizer Sim. que isso permite que... mas a população, às vezes, vai perguntar o que é o supercérebro. Deve haver uma curiosidade. Sim, e um trabalho bastante cuidadoso, não é, seu Iso? Porque eu sempre digo isso, nós trabalhamos com socioemocional, né? Então nós precisamos dar o exemplo, né? Então a nossa equipe, nesse sentido, também precisa estar completamente preparada, né? Então a técnica é importante, claro que é, né? Mas antes disso a gente olha outras características que são extremamente necessárias, claro que em todo o mercado de trabalho, né? Mas especialmente quando a gente executa um método que tem como objetivo estimular habilidades socioemocionais, né, nos alunos que são atendidos por nós. Então, essas características pessoais, né, elas também são observadas na hora de integrar a nossa equipe. Há 5 anos atrás, quando a senhora começou aqui, eu lembro bem, havia uma história da Supercérebro que começou em Curitiba. Isso. A senhora podia lembrar um pouco para os nossos telespectadores? Isso. A história do Supercérebro começa em Curitiba, começa em São José dos Pinhais, no Paraná. No finalzinho de 2020, eu me desloquei para a sede para fazer o meu primeiro treinamento. É um treinamento bastante intenso, naquela época era mais ainda, porque ele tinha a duração de 15 dias, então eu fiquei 15 dias em treinamento, fazendo uma imersão mesmo, né? Não só na parte de gestão, mas principalmente estudando, conheci, né, o Soroban, eu não conhecia o Soroban, conhecendo o Soroban e me aprofundando no estudo dessa ferramenta. O Soroban é uma ferramenta de cálculo milenar, também conhecido como ábaco japonês. Com essa ferramenta, nós conseguimos fazer as 4 operações, mais a raiz quadrada e raiz cúbica. Claro, à medida em que o aluno vai avançando. Né, para o senhor ter uma ideia, eu pratico o Soroban há 5 anos, né, desde aquela época, e hoje estou em grau 3. Eu faço cálculos de multiplicação e divisão com números decimais na ferramenta, no Soroban. Como é que a senhora descobriu o Supercérebro? Na internet. E coisa boa que existe essa comunicação, e a senhora imediatamente achou interessante. Sim, apesar da minha formação não ser na área da educação, eu sou formada em Química Industrial de Alimentos. Trabalhei durante quase 20 anos na indústria de laticínios, até ser aprovada e nomeada, né, num concurso público na prefeitura aqui do município. Mas apesar, né, dessa minha vivência, dessa minha formação e dessa vivência profissional, eu sempre tive uma quedinha pela sala de aula. Então, eu trabalhei, né, durante muito tempo em paralelo em sala de aula, principalmente com
em cursos de idiomas, com inglês. E também na área de gastronomia, né, que aí, né, dentro, integrando a minha área de formação. E naquela época, olhando na internet, né, correndo o feed, passou, né, um patrocinado do Super Cérebro e me chamou a atenção. Estávamos em pandemia, né, e naquela época a gente não tinha ideia de quanto tempo aquela pandemia ia durar, quais os efeitos daquilo que a gente estava passando, né. Então eu pensei na época que seria um produto necessário para as pessoas que estavam passando, né, pela pandemia. E aí fui atrás de entender mais sobre, né, o que é o método e como que eu poderia agregar à minha vida profissional. Falando um pouquinho, inclusive, das formações, né, a nossa equipe ela é formada por pedagogos e também licenciados na área da educação, e com isso a Juliana se viu a necessidade desse apoio pedagógico. E apesar das contribuições, das experiências dela, ela viu essa necessidade porque o público era amplo. Então, a partir dos 2 anos de idade, além dessa formação pedagógica, é necessário uma sensibilidade para o trato, né, com essas crianças. Sim. E também pensando já nas pessoas idosas, esse público que nós atendemos atualmente até os 94 Sim. anos, e era necessário essa formação, esse suporte pedagógico. Então, com isso, ela foi atrás de pedagogos, né, pessoas que pudessem ajudar nesse outro passo, que era atender, além da forma sensível que ela já tinha descoberto, que ela tinha esse lado já muito desenvolvido, apesar das suas formações iniciais, mas que esse suporte era preciso. Por isso, ela buscou, então, por essas pessoas com a formação pedagógica. É impressionante essa característica da escola, né? Porque ela rompe com a faixa etária, estabelece um caminho, né? E vocês conseguem um caminho bem diverso, né? Desde a criança até os 94 anos. Quer dizer que esse público tem uma situação de igualdade dentro de um público bem diferenciado. Como é que faz? Tem que ser por idade para poder dar aula. Isso, seu Iso. Então, a necessidade de nós separarmos, ou até mesmo, né, dividirmos os grupos, se faz por conta dos jogos. Todos nós já temos o conhecimento que alguns jogos, eles são por faixa etária. Então, alguns necessitam da leitura já ser desenvolvida, eles necessitam também da contagem de números, né, a quantificação. Então, por esse motivo, nós dividimos em alguns grupos por idades. Atualmente, de 2 a 4 anos de idade, nós chamamos o nível de primeiros passos. Eles são divididos em 2, 3 etapas, 2, 3 e 4 anos. Esses grupos são divididos em turmas nessas faixas etárias. Atendemos em escolas de educação infantil, dentro do modelo de grade, que nós chamamos hoje, atendendo a todas as crianças dessas escolas, e também a partir dos 5 anos de idade, que nós já começamos a chamar mais de turmas mistas, de alguma forma ou outra se faz necessário essa divisão por conta da leitura, do desenvolvimento da quantificação, para que os jogos sejam efetivos. Então, nós conseguimos atualmente também fazer turmas de 5, 6 e 7 anos em grupos, e a partir dos 8, 9, 10 anos, outros grupos. E respeitando, né, o desenvolvimento humano e principalmente a pré-adolescência, nós também dividimos um grupo a partir dos 10 anos, de forma que eles se sintam confortáveis. Nós falamos para os pais que a troca, a divisão ou até mesmo a substituição de algum horário é adaptado nessa flexibilização para que o aluno sinta-se confortável. Eles precisam gostar de estar no supercérebro para que esse desenvolvimento, que é focado tanto no cognitivo como no socioemocional, ele seja executado. Porque nós falamos de socioemocional e nós queremos que esses alunos se desenvolvam dentro do método. Então, por esse motivo, a gente faz essa divisão, mas é algo natural já, tanto para nós como equipe, como para os alunos que estão chegando e se desenvolvendo conosco. Me chama a atenção, Juliana, os alunos, especialmente as crianças, eles estão numa outra escola e tem o atendimento especial com vocês? Exatamente. Eles estudam na escola regular, Sim. Né, e complementam
fazendo o supercérebro. O principal objetivo do supercérebro é estimular, né, essas habilidades cognitivas e socioemocionais, principalmente, sim, e através desse estímulo, a gente vai perceber benefícios na prática. E dentre esses benefícios, a melhora no desempenho escolar, lá na escola regular, não só em matemática, em todas as disciplinas. Além disso, os alunos passam a se mostrar mais organizados, menos agitados, conseguindo focar mais tempo nas atividades que estão realizando. Então, eles estudam na escola regular e complementam, né, a sua formação com o estímulo dessas habilidades no supercérebro. E esses benefícios, eles são percebidos de forma muito rápida na prática. É impressionante isso, porque é uma novidade esse modelo de escola, né? O entendimento da população teve facilidade para compreender o que era a supercérebro, ou ficava numa posição dúbia? A receptividade sempre foi muito boa. Eu, particularmente, sempre tive também essa preocupação em contar para o nosso público externo, né, para o nosso público, comunicar para o público o que nós fizemos, para que não haja nenhum equívoco, né? Então, é bem importante destacar isso. Nós não tratamos nada, né? Nós apenas estimulamos. Nós trabalhamos com o estímulo de habilidades que vão acarretar, né, na melhora de alguns pontos bem específicos na rotina, né, dos nossos alunos, independente da idade. Alunos atípicos, o que quer dizer isso? Bruna? Então, seu Iso, são temas bem cotidianos para nós, né? As perguntas, inclusive, se nós somos um atendimento especializado, e nesses questionamentos dos pais, eu gosto muito de frisar o que o supercérebro não é, porque o que somos são vários itens que nós podemos dizer que nós somos, mas nós respeitamos muito os profissionais das áreas de educação especial, de atendimento educacional especializado, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, psicólogos, mas nós somos uma continuidade desse trabalho. Então, eu gosto muito de dizer para os pais que nós não tratamos, né, como a Juliana bem disse, mas que nós começamos também a perceber que nós fizemos parte dessa caminhada. Então, para que a gente possa atender todos os alunos e a todas as pessoas, a gente se conecta, né, com esses profissionais, para que esses alunos atípicos, que não são considerados hoje pessoas com necessidades especiais, eles possam dar esse passo e seguir pelo supercérebro. Então, nós não classificamos em turmas e nem em níveis, né? Nós personalizamos esse atendimento onde ele se sente melhor. E o atendimento em sala de aula, especificamente do método, ele é individualizado. Então, o professor vai sempre ter um olhar para aquele nível que o aluno se encaixa dentro da sua faixa etária, consequentemente das suas habilidades, e qualquer criança que chega para o supercérebro, qualquer pessoa idosa, ela vai se conectar com o método, porque a gente personaliza esse atendimento. O olhar sensível do profissional nessa hora, e a gente traz esse conforto também para a família do convívio social. E recebemos hoje, inclusive, toda a época do ano, né, alunos de faixas etárias diferentes e com necessidades diferentes, né, mas principalmente pela inserção no coletivo. Então, a psicóloga conversa com a família, conversa com aquela mãe e diz que precisa dar um outro passo para esse atendimento, que é no ambiente coletivo. E aí entra o supercérebro. Pela comunicação, também recebemos alunos indicados por fonoaudiólogas, pela comunicação, pela troca com o outro, né, com seus pares, que nós falamos muito, principalmente com as crianças, mas a pessoa idosa, hoje, gostaria muito de frisar a necessidade do convívio social, porque nós vivemos num mundo mais solitário, os filhos vão embora, né, os netos estão distantes, e a pessoa idosa se faz necessário a sair de casa. Então, o supercérebro, ele também está aberto para esse público, recebendo de forma do convívio social com os seus pares, porque são também pessoas de 60, 70, 80, 90 anos de idade. Sim. E esse convívio, seu Iso, além do desenvolvimento da memória, do raciocínio, ele vem trazendo também as questões sociais. Então, o público idoso se encontra semanalmente no supercérebro, ou até mesmo nós iremos
até uma casa de repouso, que é de longa permanência, né, que nós chamamos, e atendemos eles de forma divertida, de forma lúdica, porque a gente resgata muitas coisas que se perdeu com a solidão, com a distância dos familiares. Então, realmente nosso atendimento ultrapassa as barreiras de idade. Isso. E hoje, cerca de 15% da população no Brasil é idosa e a tendência é aumentar. Né? Vai ser agora, vai aumentar Exatamente, mais agora. Isso mesmo. E nós trabalhamos com a prevenção, na verdade, né? de muitos pontos que podem ocorrer, que podem, né, aparecer durante essa fase da vida, trazendo inclusive melhora na qualidade de vida. Todas as nossas atividades têm o mesmo objetivo, estimular essas habilidades, né, que são a memória, a concentração, a atenção, o raciocínio lógico, tomada de decisões, a sociabilidade, como a Bruna bem falou, né? Então, todas as nossas atividades, sendo dentro da sala de aula, quanto aquelas atividades extras, como colônia de férias, por exemplo, que é a mais conhecida, Sim. sempre todo o planejamento é construído, né, com esse objetivo, de estimular essas habilidades. E quando a família chega, né, seja o pai, a mãe, o filho, a filha, nós fizemos questão de conversar, assim, né, com esse cliente que está chegando, até para entender quais são as expectativas dele em relação ao método e direcionar o nosso atendimento em sala de forma que essas expectativas sejam atendidas o mais breve possível. Como a Bruna falou, é um atendimento individualizado dentro do grupo. Então, nós temos as turmas de alunos organizadas, né, em diversos horários, mas dentro de cada uma das turmas, os professores são treinados para olhar a individualidade de cada aluno e trabalhar da forma mais assertiva possível. Hoje nós estamos presentes em todos os estados do Brasil, mas a região sul, sudeste se destaca, né? Então, aqui na região, né, trazendo para a nossa região, nós temos inclusive colegas trabalhando, né, aqui ao nosso redor, temos franquia em Ijuí, Panambi, Espumoso, Santa Rosa, então cresce, todo dia cresce, né, mas em todos os estados, mas a região sul e sudeste se destaca, com toda certeza. E as unidades, elas trabalham com um mesmo modelo ou alternativas de utilização de outras formas de trabalho? O método é o mesmo, nós seguimos um padrão, né? A nossa aula, ela tem diferentes estruturas, crianças de 2 a 4 anos seguem um modelo de aula, depois, a partir dos 5 anos de idade, nós entramos no outro modelo e longevidade um terceiro. Mas esses modelos são padronizados. Então, se um aluno ele sai aqui de São Luís Gonzaga, vai embora para São Paulo e procura uma unidade em São Paulo, ele vai fazer a mesma aula. Então, é um padrão de aula. Mas nós temos possibilidade de abrir atividades extras e dentro dessas atividades extras a gente tem uma certa flexibilidade para criar, né? Então, um exemplo é a colônia de férias, as oficinas que nós passamos a realizar nos últimos meses. As nossas oficinas, elas ocorrem geralmente nos sábados. Aqui no sábado de manhã, em Santa Maria, a gente está fazendo no sábado de tarde, né? Mas são eventos que a gente consegue acrescentar no nosso portfólio, acrescentar nas nossas atividades, sempre com o objetivo de estimular as habilidades cognitivas e socioemocionais, né? Então, é bem importante destacar, né? Inclusive a gente agradece essa oportunidade para destacar, né, a questão do supercérebro não ser recreação. Não somos recreação, não somos reforço escolar, nós trabalhamos com o estímulo dessas habilidades, inclusive dentro das nossas atividades extras. Só que aí, né, esse estímulo ele é realizado de forma mais lúdica, ainda mais divertida, né, do que uma aula convencional. É impressionante a grandeza desse trabalho. Eu homenageio vocês com muita satisfação, com muito orgulho de ter as duas aqui. Transmitindo essa informação de grandeza que vocês têm, né? Deus permita que vocês consigam se manter sempre com essa estatura de pessoas boas, né? Como é o atendimento dos alunos em sala?
o atendimento dos alunos em sala, ele é realizado de forma individualizada. Então, é um atendimento individualizado dentro do grupo. A nossa aula, ela tem 3 momentos. A nossa aula de educação básica, com alunos a partir dos 5 anos de idade. Nós trabalhamos o Soroban, depois entramos com as funções executivas. As funções executivas são um material exclusivo supercérebro, é um material apostilado exclusivo supercérebro, elaborado por uma neurocientista. Então, a gente entra com esse material e finalizamos a aula com os jogos de tabuleiro. Então, a nossa aula, ela tem esse padrão, né, essa estrutura, Soroban, funções executivas e jogos. Alunos primeiros passos, de 2 a 4 anos, trabalhamos com material apostilado também exclusivo, supercérebro, e para cada uma das idades, com um kit de jogos também exclusivo. Aí entram 2 momentos, né? A apostila e depois os jogos para finalizar. E o modelo longevidade, aquela aula que o seu Iso fugiu, né? Mas vai voltar. Foi mesmo. Mas o modelo longevidade... Acomodado. Não, mas vai voltar, né? A gente inicia com o acolhimento, aí o aluno faz o Soroban, depois entramos com material apostilado exclusivo também para a faixa etária, inclusive tecnologia, a gente traz tecnologia também para dentro da sala de aula, e finalizamos com os jogos de tabuleiro. Soroban, eu não entendi bem essa palavra, talvez nossos ouvintes, nossos telespectadores precisem conhecer também. Isso, o Soroban é o ábaco japonês. Essa ferramenta ela é mais conhecida como ábaco, né? Mas é a mesma coisa. Nós utilizamos uma técnica para trabalhar no Soroban. O aluno, quando ele pratica a ferramenta, ele precisa obedecer as regras tanto de postura quanto de cálculo. Então, muitas vezes, o cálculo, ele é um cálculo simples, não é uma conta difícil de se fazer. Mas o que vai estimular a memória, a concentração, o raciocínio lógico, é justamente o respeito às regras, a essa técnica. Só poder somar um ou outro número com o polegar, outro com o indicador, né? Tem regra para subtrair. Então, o respeito à técnica, na verdade, é o que vai fazer com que o aluno estimule e desenvolva essas habilidades. Eu sei que a Supercérebro que vocês fazem é um empreendimento, não é privado, né? Isso. Mas ele pode também ser público ou não. Até agora não foi público, é só privado? É privado. Nós conseguimos trabalhar com o setor público, inclusive estamos com muita frequência dentro das escolas de rede pública, tanto municipais quanto estaduais, fazendo um trabalho de divulgação, né, do nosso trabalho, da metodologia, levando a essas escolas a oportunidade, né, para que os alunos dessas escolas vivenciem a metodologia, conheçam a metodologia, mas nós não participamos de processo licitatório, por exemplo, contratos com o setor público, a gente não faz. A gente faz um trabalho com o setor público de divulgação e captação de alunos. E aí esses alunos vão ser atendidos ou na nossa ou na nossa sede, ou dentro de uma instituição parceira nossa. Complemento a escola pública, né, com o serviço da Supercérebro. Isso. Está bem. Se encaixa em qual categoria empresarial a Supercérebro? A nossa empresa é Simples Nacional. Sim. E desde o início, né, a franqueadora ela traz uma certa autonomia para os franqueados nessas questões, né, administrativas, mas como eu já trabalhava, né, na área de treinamentos, quando eu iniciei o meu trabalho com o Supercérebro, eu consegui manter, né, a mesma empresa que eu já tinha ativa, mas é um Simples. Certo. Existe uma época do ano para matricular no Supercérebro? Não, as nossas matrículas estão sempre abertas. Sempre abertas. Sim, todos Certo. são sempre muito bem-vindos, né? Basta nos procurar, agendar uma aula experimental gratuita, sem compromisso, né? Como a Bruna falou, essa aula experimental ela é muito importante, né? Não só para que a pessoa conheça, né, o método, os nossos materiais, tenha a oportunidade de viver a experiência Supercérebro, mas também para que a gente consiga observar, né, pontos importantes e apontar boas opções, né, para as famílias que estão nos procurando.
por conta desse atendimento individualizado, nós não trabalhamos com módulos. Então, nós estamos com turmas abertas o ano todo e, indiferente da época que a família nos procurar, esse aluno será inserido em uma turma, que já acontece, né? Então, não necessariamente temos uma época. A gente sabe que o ano letivo e a rotina escolar, ela pesa, né, para todos, tanto para adultos como para crianças. Então, se faz necessário essa flexibilização no nosso planejamento. Então, o mesmo jogo que ele está em sala de aula durante todo o ano, ele é diversificado para ser utilizado em ambientes externos. Ou ele é ampliado, ou ele é conectado com uma dinâmica com água, com uma diversão mais lúdica no espaço externo da nossa escola. E com isso a gente dá aí continuidade também aos atendimentos no mês de janeiro e fevereiro. Nós não temos férias, o Super Cérebro trabalha apenas com recesso de Natal e Ano Novo. Por quê? A necessidade de interação e sair das telas, que eu acho que nós não tratamos desse assunto, mas é algo que é muito presente, né, para todos os públicos, mas principalmente para as crianças, a necessidade que as famílias têm de tirar essa criança do celular ou da televisão. Então, a gente se viu aí há muito tempo atrás já na responsabilidade de criar momentos, e o nosso ambiente propicia, né, além dos nossos planejamentos, essa retirada da criança do contato com as telas. Além do ano letivo, né, a gente dá continuidade com as colônias de férias e também com as oficinas pedagógicas que têm esse objetivo, de estimular tanto os aspectos cognitivos como socioemocionais, mas principalmente nessa época do ano, a criatividade. Então a gente vai aí passar o nosso janeiro inteiro com atividades de férias, mas sempre interligando com o nosso método e principalmente atingindo aí um número maior de famílias que buscam essa interatividade das crianças e sair das telas, voltar para a brincadeira, voltar para a diversão, que é o nosso objetivo também. Certamente tem muitas pessoas que ainda não sabem onde é que é Super Cérebro, Bruna. Qual é o endereço da escola? Então, inicialmente, como a Juliana trouxe, nós estivemos por algum tempo com uma sala pequena e poucos espaços, e se fez se fez necessário expandir para um novo ambiente. E nos aproximamos um pouco mais do centro, agora atualmente desde 2023, na rua Leovigildo Paiva. Nós sempre nos relacionamos muito bem ali com a Rua da Becker. Leovigildo Paiva às vezes não é tão reconhecido, né? Mas a Rua da Becker não tem erro. Então, em direção ao Rui Barbosa, né? Entre a Venâncio e a Avenida. Isso mesmo. É o nosso ponto de referência. Então, na Leovigildo Paiva, 1499, no centro, bem na plaquinha que tem o cabeção. Não tem erro. Tá certo. Como se tornar aluno, dona Juliana? Basta nos procurar através do nosso WhatsApp, Certo. 92.04015, ou através da nossa rede social, do Instagram, @supercerebro.sãoluisgonzaga, e agendar uma aula experimental gratuita. Muito bem. Eu queria agradecer a vocês duas, né, pela gentileza que tiveram, né? Gostei muito de conversar com vocês, vi que vocês são pessoas inteligentes, preparadas, e a Escola Super Cérebro só vai crescer com pessoas como vocês, né? Então, a TV daqui agradece muito pela atenção que tiveram conosco, e o meu desejo é que o sinal dessa entrevista se espalhe por toda a região aqui, para que muitas pessoas vão procurar vocês, né? Porque vocês merecem tudo isso que estão fazendo. Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada.